Hesed ve'Rahamim ve'Shalom me'et Adonai Yeshua HaMashiach Eloheinu. Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eu vou estar fazendo um estudo, uma pregação, um vídeo, um ensino sobre algo muito, infelizmente, comum e que traz muitas consequências ruins, muita dor, coisas que poderiam ser evitadas, Então, eu gostaria que você prestasse atenção, principalmente você que é jovem, fase de namoro, e principalmente você que é casado, casada. Vou tratar desses assuntos da juventude e da vida adulta, algumas vezes até da terceira idade, os idosos, né? Que seria o ficar, o date, o namoro, o casamento, divórcio, novo casamento, abuso, assédio, aproveitamento, segundas intenções. Vamos estar tratando de assuntos aqui que tem causado muita dor na vida das pessoas que vivem a sua vida de acordo com a sua própria vontade, de acordo com a sua própria opinião, e depois que sofrem é que vão buscar a Deus, né? Discordam da vontade de Deus. Quando recebem a sentença, quando compreendem as consequências, né? Sofrem com muita dor, oram, gemem, querendo que as coisas sejam diferentes e acaba não sendo, né? Eu tenho uma experiência de vida, eu posso falar. As pessoas inteligentes, eu vi um ditado, alguma coisa assim, que diz da seguinte forma. Um professor uma vez falou, né? As pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. As pessoas ignorantes aprendem com os próprios erros. Os tolos não aprendem nunca. Então, eu na minha vida acabei agindo como ignorante. Apesar de ter escutado a mesma mensagem, eu acho que eu vou passar aqui, talvez não com tanta qualidade, conteúdo, né? No sentido de não estou me glorificando, estou dizendo que eu separei vários textos, né? Normalmente a pessoa fala só um texto, ou não fala o texto, fala só por cima, mas fala uma verdade que eu não dei ouvidos, né? E trouxe sofrimento para minha vida, desencadeou inclusive em doenças, desencadeou inclusive em pobreza. Poderia ter sido muito pior, poderia ter me custado a vida. Hoje me custa o que alguns chamam de solidão, mas até aí ok. Doenças como diabetes, que foi a primeira que surgiu, depois pressão alta, tudo consequência de sofrimento, né? A gente sofre angústias profundas. Esse sofrimento, essa dor profunda, essa angústia por causa das coisas que a gente passa, gera química no nosso corpo. Essa química ruim gera doença. São chamadas as doenças psicossomáticas. Vem de psique, alma, sentimento, e soma, do grego, né? Corpo. Então não são doenças imaginárias, doenças psicossomáticas
não são doenças imaginárias. Tem gente que compreende errado. Doenças psicossomáticas são doenças cientificamente comprovado que os sentimentos causam. Os sentimentos causam, né? A ira causa gastrite. A ira causa gastrite. Pode virar uma úlcera, pode virar um câncer. A ira. Por isso que a pessoa tem que se controlar, né? Irai-vos e não pequeis. A tristeza profunda, aquele choro constante, né? A depressão, além do risco das ideações de tirar a própria, né? De sair pela porta dos fundos, né? Falando de forma mais subliminar, ela pode causar problemas respiratórios terríveis, né? Enfim, envelhecimento precoce, né? Eu tive problemas que eu comecei na minha depressão, eu não conseguia mais fazer comida, né? Eu comecei a comer compulsivamente bolacha, almoço e janta, bolacha recheada, só coisa industrializada, bolacha recheada, bolo, né? Doce, refrigerante, suco de caixinha, que é o pior de todos, me causou diabetes. E a diabetes aí tem me causado várias outras coisas, mas o assunto hoje não é saúde. Vamos dar início então. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, diz assim: Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que essas paixõezinhas, né? Namoros, a pessoa é jovem, né? Namora com um, namora com outro, sem o desejo de casar, só curtir, né? Só curtir. O pessoal vai inventando nome pra isso. Na minha época era ficar, né? Ficar. Eu, como tinha crescido no Evangelho, alguém ficava comigo, eu ficava todo alegre com Deus, achando que tinha conseguido uma namorada, achando que eu ia casar e ser feliz. E na verdade ela queria só aquele momento, eu não conhecia isso. Ficar. Me trouxe muito sofrimento. Eu fui na minha vida muito sentimental, até depois, infelizmente, me tornar alguém completamente frio, incompassivo, rígido, ríspido. Tive péssimos exemplos, né, de pai e mãe, casamento desfeito, pai irascível, né? Deixa pra lá. Tive péssimos exemplos, não tive como agir corretamente. Afundado no alcoolismo, piorou. Fiz alguém importante para mim sofrer. Depois eu sofri com a perda. Hoje eu sofro com as doenças causadas pelo meu sofrimento. Então é uma desgraça. É uma desgraça. Por quê? Porque você se deixou levar por sentimentos, por paixões, né? Adianta que você se relacionar com alguém que não é da sua fé. A gente vai ver isso.
Uma pessoa evangélica não pode namorar, não pode casar com alguém que não é evangélico. Você vai sofrer. Não adianta você falar que a pessoa vai se converter. Ela não vai se converter normalmente. É você que desconverte. Eu não separei aqui, mas aquele versículo que fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Esse versículo não está falando que quando você se converte, os seus parentes também se convertem. Esse versículo está falando que para você ser salvo, você precisa crer em Jesus. E quem da sua casa quiser ser salvo, também terá que crer em Jesus. Não pode você ser salvo crendo em Jesus, o teu marido ser salvo crendo em Buda, o teu filho ser salvo crendo em Maomé. Cada pessoa que individualmente quiser ser salva terá que crer em Jesus. Mas a salvação de cada um não passa para o outro automaticamente. A não ser, que é muito difícil, pode causar um desejo na pessoa, ela tem um livre-arbítrio. Se você tiver uma vida muito exemplar, o que é muito difícil, porque mesmo que a gente tenha uma vida muito exemplar, qualquer outra pessoa só enxerga os defeitos. E piorou. Jesus disse que nenhum profeta era reconhecido na sua própria terra, na sua própria família, na sua própria parentela. Então, por mais evangélico verdadeiro que você seja, se prepara, a pessoa não vai te considerar um evangélico verdadeiro, um cristão, por mais que você seja. Então, case com alguém que já é da sua fé, para você estar junto na igreja com essa pessoa, na mesma igreja, crendo nas mesmas coisas. Você concorda com televisão? Os dois vão ter televisão. Você não concorda com televisão? Os dois não vão ter televisão. Você quer criar filho de qualquer jeito? Os dois vão criar filho de qualquer jeito. Você quer ter o seu filho em santificação? Você não vai ter o outro colocando roupa erótica e música erótica para tua criança pequena. Não adianta casar com alguém que tem dinheiro, que é o que acontece, né? Principalmente com as evangélicas pentecostais, né? Achando que vai... outro versículo mal utilizado, que alguns atribuem ao arrebatamento, eu não vou questionar aqui, nem afirmar por enquanto, que fala que 2 estarão numa cama, um será levado, o outro será deixado. Isso aqui está se referindo, tomando como o arrebatamento da igreja, que 2 pessoas evangélicas, os 2 são evangélicos, um vai estar firme, o outro não. Um vai ser arrebatado, o outro não. A pessoa com má intenção de fazer assim, né? Artimanha, pecaminosa, vai dar um péssimo resultado, claro. Eu vou garantir que eu seja arrebatada. A Bíblia fala que... A Bíblia não está falando que todo mundo que for casal, um vai ser levado, o outro vai ficar. A Bíblia está falando que haverá casos, nem vou falar se é muito ou pouco, haverá casos em que os 2 são evangélicos, um será levado no arrebatamento, o outro ficará para a grande tribulação. Só que a pessoa quer ser maliciosa, maliciosa, já está em pecado, está em pecado, vai ficar. Olha só. A pessoa pensa assim: eu vou garantir que eu seja arrebatado. Olha a safadeza. Eu vou garantir que eu seja arrebatado e que meu companheiro fique. O que ela faz? Casa com um mundano. Fica os 2. E olhe lá se o mundano, por não ver o teu mau comportamento, porque quem pratica isso, pratica outras coisas erradas. Não creia no verdadeiro evangelho sem você saber, sem você sonhar, ele sobe e você fica. Evangélica casando com criminoso, porque tem muito dinheiro. Aí depois o cara bate, gasta dinheiro. Na hora do namoro é bom, né? Ele paga pizza, compra presente caro, nossa. A evangélica se derrete. Tá lá o evangélico na igreja orando para conseguir alguém, trabalhando honestamente, orando. A evangélica tá lá namorando com o criminoso. Aí começa a sofrer adultério,
começa a sofrer agressão física, começa a ter um companheiro que gasta dinheiro com droga, mas não compra uma fralda, um leite. Vai falar que é perseguição. Não é não, é consequência de pecado. Isso eu já escutei, estou falando do que eu já vi, não é perseguição. Os crentes serão perseguidos. Isso não é perseguição, isso é consequência de pecado. Vou falar muito mais coisas. Doenças sexualmente transmissíveis, né? Pessoa que se relaciona com um, se relaciona com outro, até depois de casado. Pessoa que pensa que casamento é camisa, tira um, põe outro, tira outro, põe dois, põe outra. Não é assim, vamos ver tudo isso. Vou continuar aqui. Pessoas que idosas, pessoas divorciadas, que querem se aproveitar de alguém novinho. Estou falando de coisas que eu vi, que eu sofri. Pessoas que são patrão, dão uma oportunidade de emprego, aí para falar, olha, eu te ajudei, agora você tem que se relacionar sexualmente comigo. Né? Assédio. Eu já trabalhei num local onde tinha um homem de um condomínio me contratou auxiliar de limpeza. Me contratou como auxiliar de limpeza porque eu sabia eletricidade. Ele tinha contratado um nóia como auxiliar de manutenção que não sabia nada, era um nóia. Mas era da igreja dele e satisfazia os desejos sexuais homossexuais dele, homoafetivos dele. Os dois na igreja! Os dois na igreja! Essas igrejas podres que tem um monte. Causando vergonha para o verdadeiro evangelho, para o nome de Jesus. Ele deu em cima de mim. Deixou a insinuar, inclusive, que eu fui contratado porque outra pessoa fez a entrevista comigo. Que era para ele ter me entrevistado olhando no olhinho. Quer dizer, eu estava lá para trabalhar, não estava lá para me relacionar com um homem casado. Quer dizer, se fosse uma mulher casada, eu não ia me relacionar com um homem, não, de jeito nenhum, sofri isso. Mas um pouco tempo depois ele me mandou embora. Só me segurou um tempo, porque eu, contratado como auxiliar de limpeza, era quem fazia o serviço de manutenção. Enquanto o outro que foi contratado ganhando mais como auxiliar de manutenção, mal conseguia fazer a limpeza. Ele fazia a limpeza quando eu estava fazendo a manutenção. Quando não tinha manutenção para fazer, eu ia para a limpeza. Eu já entrei para pegar produto de limpeza, achei o bonitão lá dormindo. O contratado, o nóia dormindo. Depois de ter se relacionado sexualmente com o pai, que também tinha uma afetividade, desse que me contratou. Que tinha acabado de sair uma empresa terceirizada de limpeza. Eu vi a cara de triste das moças. No momento eu pensei que elas estavam mentindo. Aquela empresa estava se retirando de lá, a empresa terceirizada estava se retirando de lá, e ele estava então me contratando CLT diretamente, porque ele assediou as meninas para se relacionarem sexualmente com ele. Ele casado, feíssimo, evangélico, sei lá que igreja. Sabe essas pessoas que fingem ter uma vida dupla? Nojento isso, nojento demais, demais, demais. Denominação que eu cresci, eu encontrei isso. Eu vou falar da parte de uma idosa ainda, ridícula, ridícula. Para não falar que outra idosa fez a mesma coisa, dona de empresa, mora em não sei o que, né? Pelo menos não era cristã. Aí de repente, quando eu fujo dessa daí, encontrei uma outra idosa, a mesma coisa. Acho que a igreja, não foi nem ela, a igreja me ajudou. E como ela era muito carente ali, muito tarada, né? Tá frio, tá um ar-condicionado de detonar no talo. Ela tava praticamente de camisola no culto, bem na cara do pastor. Acho que a esposa do pastor, a filha do pastor, coloca o ar-condicionado bem gelado mesmo, nevando, que é para ver se ela põe uma roupa. Mas ridículo, desculpa, porque é repugnante isso. A mulher tinha o cabelo tingido depois que eu falei, sou
fiz um vídeo falando dela, sem citar nome. Ah, descobriu a carapuça, né? Lógico, né? Descrevi os detalhes que ela fez. Ela pode negar, mas como que ela vai falar, não fiz isso não? Não é interessante fazer um vídeo sem citar o nome da pessoa, sem citar a igreja? E a pessoa falar, não fiz isso não. Como que você sabe que foi você? Tinha uma outra que eu nem citei em vídeo nenhum, vou citar agora, que também ficava me perturbando. Ela não foi citada porque ela foi um pouco mais educada. Um pouco mais educada, porque a idosa só faltou sentar no meu colo. Essa que é minha idade também, mas é mais velha do que eu, minha doutrina não permite isso. O homem sempre é mais velho do que a mulher. Não quero divorciada. Divorciado não é para casar de novo. Vamos entrar tudo isso aí. Ela me perturbando. Eu percebi, sabe? Você percebe quando a pessoa está apaixonada. O ruim é quando a pessoa já está toda enrugada, dando em cima de alguém de cabelo preto. É barra pesada, cara. Eu acho nojento um homem enrugado dar em cima de uma pessoa nova, mulher nova. Imagina uma mulher idosa dando em cima de um rapaz novo. Ou meia idade, como é o meu caso. Eu sou meia idade, eu não sou idoso. Eu uso muleta. Um acidente de moto que eu tive que agravou agora com a acidez do meu sangue, por causa da insuficiência renal. Eu não sou idoso. E esquece, se você quer dar o golpe, eu não recebo aposentadoria. Esquece. Não vou conseguir, não estou em estado terminal. Também não consigo emprego. Esquece. Bom, enfim. Você percebe que a pessoa está apaixonada. Mas sabe, idoso tem uns assuntos tão ridículos, tão ridículo, tão ridículo, eu não consigo mais. Desculpa minha sinceridade, desculpa. Apaixonado. Tanto faz homem que eu vejo, que eu percebo homem idoso me babando, percebo. Porque ele não consegue mais pegar ninguém, aí ele quer que alguém pegue ele. Se ele perceber que você é pobre, ele acha que ele dá um trocado para você, ou promete dar um trocado para você, você vai... Igual o caso do emprego que eu sofri. Era para eu pegar o meu patrão, eu tô aqui para trabalhar. Ixi, perdi uns 3 empregos por causa disso. Vou nem citar o nome das empresas para não vir me processar. Perdi uns 3 empregos por causa disso. Eu como homem, homens querendo que eu me relacionasse com ele. Eu fico pensando o que uma mulher não sofre muitas das vezes. Deus vai julgar essas coisas, viu? Deus vai julgar as intenções do coração. Você não ajudou dando emprego. Você não ajudou alugando uma casa, dando móveis. Se a sua intenção foi se aproveitar daquela pessoa, a gente vai ler agora. Se a tua intenção foi se aproveitar daquela pessoa, você está debaixo de seríssima condenação. Vou falar dessa meia-idade. Não, porque é um assunto que eu não aguento. A pessoa, quem escolhe a minha alimentação sou eu. Eu não sei que bitolagem que ela tem. Sabe essas pessoas que ficam assistindo vídeo na internet? Aí, acredita em qualquer baboseira que fala, as conversas que tem na internet. Leite inflama, margarina é melhor do que manteiga, refrigerante é melhor do que tomate. Essas baboseiras na parte da alimentação. Não vou entrar em parte de eletricidade aqui, que piorou, só maníaco incendiário falando que é eletricista. Você entra em grupo de eletricista, é só xingo. O cara não aceita a norma técnica de jeito nenhum. Fala uns palavrão, te ameaça, vem aqui, tal. Você explica com todo carinho, de graça, que você pagou para estudar a norma técnica, o cara rebate. Mesma coisa pregando o verdadeiro evangelho. Não é para... Quem que escreveu a Bíblia? Foi o Espírito Santo. Você discorda de alguma coisa? Não debate comigo, eu nem deixo oportunidade para comentário por causa disso. Discute com o Espírito Santo, blasfema contra o Espírito Santo, problema seu, eu não escrevi a Bíblia. A minha opinião pode ser igual à tua de repente, só que a minha opinião não interessa. A minha opinião não salva. Quem quiser ser salvo tem que seguir isso aqui.
A Bíblia é regra de fé e prática. E eu não falo isso da boca para fora. Igual certas igrejas, entre aspas, podres que eu passei. Podre! Onde idosa estupra rapaz novo na cara do pastor que está por trás desse estupro. Porque ela contribui. Ah, ela contribui bem? Ela mora em condomínio? Pra mim é uma velha! Eu não quero uma moça nova. Vem se aproveitando. A outra de meia idade, agora eu consigo falar, perturba uns assuntos, dá até raiva de parar para falar bom dia, boa tarde. Aquele olhinho piscando, apaixonado, aquele pezinho que já tá levitando, toda enrugada, babando uma pessoa nova. Toda enrugada, ela vivia de máscara, na época que o pessoal deixou de usar máscara, para esconder a deformação da idade. Me viu no mercado, nossa, não, ela me viu descendo pro mercado, colocou uma roupa, um vestido, ela magra, um óculos, toda fashion. Rapaz, ficou parecendo aqueles botijão de gás, comprido. Ficou igualzinho aqueles botijão de gás comprido, acho que de 45 quilos, com uma capa, igualzinho. Ninguém se vestiria daquela forma para ir pro shopping. Ela foi se esfregar na minha cara no mercado. Me vê comprando com tomate. Fala que tomate faz mal. Me vê comprando um leite. Fala que leite é veneno. Esses são os assuntos dela. Não tem como eu viver com uma pessoa dessa. O que faz bem para você? Cigarro? Ai, algumas empresas, alguns casos aconteceu de no leite foi encontrado ou formol, ou soda cáustica, ou água oxigenada. Essa história que eu escuto, algumas empresas, algumas marcas, alguns lotes. O leite em si não é veneno. O leite em si não é veneno. E você não vai me perturbar com esse assunto. Eu que tive uma vida de alcoolismo, uma vida de tabagismo. Eu bebo leite, sim, tava bebendo leite aqui até agora. Bebo leite. Eu gosto de margarina. É leite de caixinha, não acho mais leite de saquinho. É leite de caixinha. Ai, é longa vida, ai, tem aditivo químico, paciência. Eu não vou falar que leite é veneno. Esse leite pode conter veneno, mas o leite não é veneno. Eu odeio esse assunto. Leite inflama. Sabe o que inflama? Sabe o que inflama? Álcool, gasolina. Isso inflama. Álcool, gasolina, papel, madeira, plástico, isso inflama. Cada conversa, meu, cada conversa. Ai, margarina tem muita gordura. Gordura natural. Ou desculpa, manteiga tem muita gordura. Gordura natural. Manteiga, acertei agora. Manteiga é gordura vegetal hidrogenada. Faz um mal terrível. É o que eu tenho no meu... Eu tô almoçando. Eu estou almoçando. Um pãozinho com margarina, que eu não tive dinheiro para comprar manteiga, que eu gosto, que é mais saudável do que a manteiga industrializada. E um copinho de leite com achocolatado, do mais barato. O leite eu compro o mais barato, o pão eu comprei o mais barato, a margarina eu comprei a mais barata. Estou sobrevivendo, trabalhando no semáforo. Desempregado, na luta. Aprecio uma margarina de verdade. Por questões de saúde, principalmente, é utilizado no ministério. Esse aqui é do ministério, azeite de oliva. Eu não conheço na Bíblia óleo de soja. Conheço azeite extra virgem. Esse é do ministério.
Você está recebendo a unção dos Borges. A unção dos Borges. Aqui, ó. Tá cheinho, ó. Esse foi a oferta. Agradeça a pessoa. No dia que eu for visitar alguém doente, orar por ela, eu vou levar, vou ungir a pessoa. No dia que eu for consagrar alguém a diácono, diaconisa, presbítero, bispo, se não tiver mais esse, eu uso outro. Na minha cozinha, foi possível, graças a Deus, que eu peguei uma marca bem mais barata em promoção, azeite de oliva. Preciso. Ele ajuda a reduzir o colesterol mau. Então, enfim, estou fugindo do assunto de novo. As conversas da meia-idade leite é veneno. Já comecei a abominar ela nisso. Leite é veneno, tomate faz mal. O que faz bem? Cigarro? Não é possível. Tá. Uma vez ela perturbou 2 horas da tarde. Me segurou. Na verdade, acho que ela me viu meio-dia. Eu, por educação, parei até as 2 horas. Nunca mais eu faço isso. Puxando assunto, se percebe que ela tá apaixonada, dando piscadinha, jogando charme. Uns 20 anos a mais do que eu. Uns 20 anos a mais do que eu, no mínimo. Terrível. Mas tá, vamos lá. Eu quero fazer uma sopa pra você. Você aceita? Eu falando não. Quer me ajudar? Me ajuda com o alimento. Eu gosto de eu fazer a minha comida. Eu preciso de couve, eu preciso de laranja, eu como essas coisas. Não, eu quero fazer uma sopa pra você. Deixa eu fazer uma sopa pra você. 2 horas da tarde. Perturbou tanto que eu deixei. Tá bom. Aí eu vou fazer. Aí eu te telefono, tá. Rapaz, quase meia-noite, ela me... 2 horas da tarde. Quase meia-noite ela me telefona. Tá pronta a tua sopa, posso te levar? O que você quer na minha... O que uma mulher quer na casa de um homem solteiro meia-noite? Eu já tô deitado sem roupa, dormia sem roupa dentro do meu cômodo. Já tomei meu banho, já deitei, já tô agasalhado com cobertor. Isso é hora. Não quero. Não precisa, eu não preciso. Aí começa a mudar a conversa, eu não preciso entrar. É só abrir o portão. Não. Você me falou que ia trazer a sopa 2 horas, já meia-noite. Não, já tô deitado. Aí quer porque quer. Eu não falei pra você que ia te levar a sopa, criatura. Não falou que ia levar meia-noite. Quando me chamou de criatura, eu, crendo em Jesus, eu sou filho de Deus, eu não sou criatura. Aí me revoltei, rapaz, desliguei e bloqueei. Acabou a história. Comigo é assim. Não quis muito papo não, tchau, tô atrasado, tem que trabalhar. Tá com má intenção, vamos lá. Nossa, o sonho de todo homem, né, que não serve a Cristo, né, eu sirvo a Cristo, cara. Não tem essa de ninguém tá vendo, não é negativo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 8. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, porque ela tem muitas notas de rodapé, que é aqui a possibilidade de se traduzir diferente, e todas essas possibilidades estão corretas. Então, parabéns para a NVI, viu? Maravilhosa também. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 3 a 8. Diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Aberta a porta ali, ia querer entrar, ia rolar um negocinho. Imoralidade sexual.
cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Eu consigo fazer isso, eu sou celibato. Eu nem desejo tenho mais, nem libido eu tenho mais. Eu sou celibato por minha opção. Hoje eu sou celibato. Já tem alguns anos. Quando ela me conheceu, eu já era celibato. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. É fácil, não ficar olhando pornografia, não ficar assistindo novela que vai ter pornografia, não ficar assistindo comercial que vai ter pornografia, filme vai ter pornografia, cuidado com publicidade. Bateu o olho em alguém, você não pode dar a segunda olhada. Tá indevidamente vestida ou não tá vestida, desviou o olhar, acabou. Não fique olhando mulher dos outros, não fique olhando adolescente, é fácil, é só não olhar, é fácil. Quer ser salvo ou não? A gente vai ver isso depois. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Olha as notas de rodapé aqui, as formas diferentes, que pode ser traduzido. Cada um aprenda como conseguir esposa de maneira santa e honrosa. Dentro da tua igreja, dentro da tua denominação, você vai conversar com ela, com olho no olho, não é no corpo dela. A sedução deve ser você perguntar os pontos que você crê para ver se ela crê também, vice-versa. Não é jogar charminho, entonação de voz, você se enreda num casamento que depois é desfeito, destruído, que você sofre adultério, que você corre o risco de pegar um HIV por causa da infidelidade do outro que estava na tua igreja. Mas você namorou com esfrega-esfrega, com beija-beija. Pode beijar no namoro? Pode beijar no namoro. Pode abraçar? Pode abraçar. Cuidado com o fogo. Tenha o foco em conversar sobre os seus pontos de crença, como cuidar dos filhos, como se vestir, para ver se bate, para ver se vão os dois caminhar na mesma direção, para a coisa dar certo. Senão, saiba como conseguir uma esposa de maneira santa e honrosa. Outra possibilidade de tradução é para os casados. Aprenda a viver com sua própria mulher de maneira santa e honrosa. Tenha olhos só para ela. Não fique conversando com outras. Não fique cobiçando outras. Não veja pornografia. Não fique no teu trabalho com conversa imoral, achando que é bonito o homem ser pegador. Bonito, eu perdi a oportunidade, né? Bonito é o homem ser fiel a uma só mulher. Isso é bonito. Isso é bonito. Isso é lindo. Vou prosseguir. Neste assunto, tá? Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. Lembra das idosas, né? Lembra do empregador? Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Tá aqui, ó, uma ordem contra o assédio. Assédio sexual, terrível, sofri. Mais de uma vez. Em pelo menos 3 empresas, eu sofri. Estou sofrendo várias vezes por idosa, já estou fugindo, não aguento mais. Estou impaciente, para não falar outra palavra. A primeira idosa é dona de uma empresa, ou trabalha numa empresa lá, mora em uma cidade, é dona de metade da fábrica, não sei, para mim é uma idosa, não quero nada.
Aí teve a segunda, que eu comecei a ir para uma igreja. Era uma obreira, me agarrando, não quero nada. Saí dessa igreja. Fui para outra igreja. Me aparece a meia-idade, tomou esse fora da sopa. Aí aparece uma idosona do cabelo branco, como a lã. Cabelo assim, ó, igual o meu, só tem um tufo só para bater. Tem que deixar o ar-condicionado nevando, chovendo, porque ela fica de camisola lá. Do meu lado inquieta, mudei de lugar porque ela não fica inquieta, ela mudou de lugar também, ficou balançando o pé atrás. Imagina um pé enrugado, que eu imagino até aquelas músicas varejeiras. Você não tem charme para jogar para mim. Eu quero uma moça, eu quero uma donzela, eu quero uma virgem. Eu creio no meu Deus, isso quando eu podia casar. Agora que eu tomei a decisão também de celibato, que Deus me colocou nessa condição, agora eu não quero ninguém, agora resolveu tudo. Porque a igreja me deu uma casa, a idosa quase sentou no meu colo. Queria que eu fosse na casa dela lá sozinha. Minha doutrina não permite cumprimentar uma mulher. Eu sou solteiro, não posso cumprimentar. A minha doutrina é essa, eu sou dessa época, não quero nem saber se você concorda ou discorda. Eu não cumprimento mulher casada. Eu não cumprimento, assim, só mulher idosa que está com charme. Se tiver respeito, eu cumprimento. Se eu perceber que está com segunda intenção, já era. Eu não cumprimento adolescente, jovem. Não fico olhando. Pô, vamos tomar vergonha na cara, gente. Tem pessoa de igreja me babando. Vamos tomar vergonha na cara, velharada. Me ver na rua de mulher, me babando. Olhando, querendo olhar minhas partes íntimas, a calça, se tem alguma coisa sobressalente ou não. Eu sou obrigado não sei, a andar dentro de um barril. Não é possível. Idosa. Oh, se fosse alguém de 20 anos ainda ficava quieto, 30 anos ainda ficava quieto. Ah, pô, pessoa de 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade se enxerga. Nojento, além de pecaminoso, nojento. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Não é porque você me deu um emprego que eu vou me relacionar com você. E eu estou falando isso de forma geral, né? Então, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Não, você não tem o direito de assediar ninguém sexualmente, porque você deu emprego para ela. Não, você não tem o direito de assediar ninguém sexualmente, porque você deu uma cesta básica, uma meia, porque a igreja que você frequenta ajudou alguém, seja como for, com fogão, com geladeira. Tá perdido esse mundo, hein? Quando eu falo mundo, eu tô falando de igreja, gente. Quando eu falo de igreja, eu não tô falando de seita, não tô falando de pentecostal, tô falando de igreja tradicional. Que feio, cara. Que feio. O que você vai fazer agora? Falar que eu não posso pregar? É mesmo? Foi você que fez surgir esse ministério. Chora. Chora. Agoniza. Foram vocês que fizeram surgir esse ministério. Chora, agoniza, esperneia. Grita, dá seu grito de derrota. Hebreus capítulo 13, versículo 4. A gente viu aqui que não pode ficar com namorico sem intenção de casar, com esprega-esprega, não pode ficar com assédio sexual. Tá entendendo? O marido tem que ser fiel à sua esposa. O empregador, a idosa, o irmão,
tem que controlar seu corpo, ter domínio próprio. O jovem que está namorando com a intenção de casar, alguém da mesma igreja, tem que dominar o seu corpo. Quando casar, ser fiel também à esposa, ao marido. Hebreus capítulo 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. O casamento deve ser honrado por todos. Então, você tem que ter a intenção de casar. Se você não tem a intenção de casar com uma pessoa, não namore com ela, não fique com ela. Isso é mandamento bíblico, tá? Traz consequências dolorosas no sentimento das pessoas. Você não vai conseguir ser um bom marido, não vai conseguir ser uma boa mulher. Você vai casar com alguém, aquela pessoa vai perceber que tem alguma coisa errada com você, pode te largar se ele não for cristão. Então, a mente eu vou me casar com essa pessoa, vou ver se ela dá certo pra mim. Não quero me casar com essa pessoa, então também você não pode ficar com ela. Date, né? Os jovens de hoje falam date. Não pode. O casamento deve ser honrado por todos. Uma vez casado, o leito conjugal conservado puro, quer dizer que você não pode adulterar. Inclusive assistindo novela, assistindo filme que contém as cenas, vendo pornografia, olhando outras mulheres, a gente vai ver isso, tá? Pois Deus julgará os imorais, que são as pessoas que se relacionam sexualmente antes do casamento, e os adúlteros, que são as pessoas casadas que se relacionam sexualmente com outra, ou que simplesmente olham, as pessoas casadas que simplesmente olham para outra pessoa com desejo. Vou chegar lá. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32. Esse tema é sério porque traz doenças, traz sofrimento. É a principal forma como o diabo destrói a vida das pessoas, inclusive a possibilidade de salvação. É a vida sentimental. O ser humano tem a necessidade de se sentir amado, o ser humano tem a necessidade de amar. É por isso que Deus criou o casamento. Casamento. O leito conjugal deve ser mantido puro. Não significa que o casal não vai se relacionar sexualmente. Casal casado legalmente. Tá? O sexo dentro do casamento foi criado por Deus, é uma forma de adoração dentro do casamento. É infidelidade, é uma forma de adoração. O prazer que Deus criou. O pecado é quando você faz antes do casamento ou quando você faz com alguém que não é seu cônjuge. Tá? O sexo no casamento é sagrado. Sagrado. O que é permitido e o que não é permitido é entre vocês dois. É entre vocês dois. Mateus capítulo 5, versículos de 27 a 32. Diz assim, Jesus falando: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o levar a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Isso aqui é uma metáfora com relação àquela pessoa que fala assim: não, eu não pequei, foi o meu olho, então joga ele fora e vai. É claro que a pessoa não vai arrancar o olho. Jesus está falando assim: não peque nem com o olhar. É isso que Jesus está falando. Não está mandando você se mutilar. Aqui é uma metáfora, uma hipérbole, né? Um exagero intencional.
é um vício de linguagem. É só para que você compreenda a gravidade de se olhar uma pessoa com má intenção. Seja não casado, querendo se aproveitar da pessoa, seja casado olhando alguém que não é o seu cônjuge. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. A mesma metáfora, o mesmo exagero. Ai, não fui eu que pequei, minha mão, né? O marido que bate na esposa, a pessoa que gosta de pornografia e se masturba, não pode, não pode, não pode. Você tem que se guardar para sua esposa. Ou, se você não tem esposa, você tem que guardar energia para trabalhar. Depois fica aquele bando de morto lá que não consegue nem... Também foi dito, quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Velharada que já foi casada, me esquece, nem me olha. Não tenta fazer igual a obreira, fingir que é uma boa mãe porque pega o bebê dos outros. Você é uma boa mãe? Você teve a vida inteira para ser uma boa mãe. Cadê seu marido? Ah, ele não presta, não sei o que, a gente se divorciou. Ele não presta? Você casou com ele? Quem não presta é você, então você presta menos do que? Comigo é assim, é bala na agulha, minha Bíblia é automática, canta todas, canta todas. Minha Bíblia é automática. Aqui é quadrado, ó. Aqui é quadrado. Aqui é quadrado. Eu puxo aqui e sai vários. Não falta munição aqui. Acabou, filho. Aqui não é oba-oba, não. Aqui não é... ia citar nome, vou até... Aqui não é parede preta, não. Aqui não é clube, não. Aqui não é boate gospel, não. Aqui não é forró gospel, não. Aqui não é date gospel, não. Aqui não é crente fazendo tatuagem em hebraico, não. Nome de Jesus, nome de Deus. Crente pregando de bermuda. Aqui não é de pastora, com silicone, roupa agarrada, transparente. Essa sem vergonhice que está causando escândalo pro evangelho. Sem vergonhice. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12. O cristianismo é coisa séria. Você quer ser salvo ou quer ir por toda a eternidade para o inferno? Você discorda, problema seu. Jesus cansou de... Como que você fala que crê em Jesus e não crê no que Jesus disse? Então você não crê em Jesus. Acorda. Acorda. Ai, Deus não vai permitir o inferno. Não, Deus não permite doença, Deus não permite morte, Deus não permite acidente. Imagina, que é isso? Você tem? Você tem? Começa a usar. Começa a usar. Começa a usar. Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 12, diz assim: Alguns fariseus apareceram e tentaram apanhar Jesus numa armadilha, perguntando: deve-se permitir que um homem se divorcie de sua mulher por qualquer motivo? Vocês não leram as Escrituras? Respondeu Jesus. Elas registram que, desde o princípio, o Criador os fez homem e mulher e disse:
Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. É a mesma unidade composta de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, três pessoas distintas. Marido e mulher são duas pessoas distintas, mas devem ser um só. O marido e a esposa não pode ter senha bloqueando o celular sem que o outro saiba qual que é a senha. Não pode ficar recebendo ligaçãozinha, mensagenzinha, sem que o outro saiba quem está ligando, o conteúdo. Não pode ficar cumprimentando o jovenzinho na rua sem o cônjuge estar presente. Os dois têm que ser um só. Alguém vem a mim e fala assim, um exemplo. Eu preciso falar com você, uma mulher. Quando minha esposa estiver, você fala. Acabou a história. É por isso eu sou o auxiliar desse ministério. Estou definindo as doutrinas com base no Novo Testamento. Vou registrar em cartório, a doutrina não é modificada. Quem quiser fazer parte desse ministério, que concorde integralmente com o que for definido. Discordou, vai para outra. Mas eu vou ter registrado em cartório essas doutrinas que eu estou postando nos vídeos. Vai estar lá qual que é a doutrina, o nome, Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Vai ter os versículos. Ninguém pode inventar que Jesus não é Deus. Tá entendendo? Que Jesus era um anjo. Não. Aqui não tem sonho, aqui não tem visão, visão de anjo, revelação como profetada, como horóscopo. Aqui não. Revelação aqui é a Bíblia. Profecia aqui é a Bíblia. Os versículos que falam isso, registrado em cartório. Quer fazer parte desse ministério? Vai afinar a sua crença de acordo com o que está estabelecido aqui, o diapasão aqui. Não quer, vai para outro. É o que não falta para você escolher. É o que não falta para você escolher. Quer fazer parte aqui, vai crer totalmente no que diz aqui. Questões que forem livres, quem você vai casar é você que vai decidir. Nunca vai ser eu, nunca vai ser um presbítero. Não pode isso. Não pode. É você que decide com quem você vai namorar, é você quem decide com quem você vai casar. Você tem uma orientação de buscar alguém de Deus, que crê nem estou falando que crê nessa doutrina, mas que crê no que você crê. Para você não sofrer. Se fizer diferente. Eu conheço gente que casou com mundano e não deu certo. Por sua conta e risco. Eu não vejo assim. A minha Bíblia não fala assim. A minha Bíblia dá certo, você pode dizer que ela tem uma casa, tem um carro, tem comida. Você não sabe quando ela morrer se ela vai para o céu ou para o inferno. Você não pode falar que deu certo. Eu vejo as coisas a nível de eternidade. O negócio aqui é sério. Tá? O negócio aqui é sério. Uma vez que já não são dois, mas um só, que ninguém separe o que Deus uniu. Eles perguntaram: então por que Moisés disse na lei que o homem poderia dar à esposa um certificado de divórcio e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio apenas como concessão, pois o coração de vocês é duro. Mas esse não era o propósito original. Pessoa que casa com quem não tem que casar, porque não é da mesma fé. Coração duro. Pessoa que adultera sabendo que não pode adulterar. Pessoa que agride sabendo que não pode agredir. Pessoa que se afunda no álcool sabendo que não pode praticar o alcoolismo. Por aí vai. Aí Moisés, não está falando Deus, Moisés permitiu o divórcio. O propósito de Deus é outro. Quer ser abençoado por Deus? Segue a regra de Deus. Tem que casar com alguém da sua fé, tem que ser fiel no olhar,
A mulher é mais nova do que o homem sempre. Quem quer pregar o evangelho tem que casar com uma virgem. Eu sou o Sheliar. Eu estou definindo as doutrinas. Eu sou celibato. Eu estou no mesmo patamar de Timóteo. Timóteo era um discípulo de Paulo, o último dos apóstolos. Esta é a igreja apostólica verdadeira e evangélica. Por quê? Ela tem suas doutrinas definidas pelos apóstolos, que são apenas os que escreveram o Novo Testamento. Não é ninguém de chapelão, não é ninguém que pega o microfone para fazer barulhinho de helicóptero, não. A boca e dá um glória. Of the King the Power. Isso não é apóstolo, não. Tá? Isso não é profeta, não. O último profeta foi João Batista. Aqui se prega a Bíblia. Se você não crê na Bíblia, cai fora. Não venha pra cá, não. Aqui é para quem quer a Bíblia. Aqui é para quem quer obedecer a Bíblia. Eu lhes digo o seguinte: quem se divorciar de sua esposa, o que só poderá fazer em caso de imoralidade, e se casar com outra, cometerá adultério. Parece que eu pulei a parte aqui. Quem se casar com a divorciada comete adultério. Eu não quero me casar com nenhuma divorciada, também não casaria com ninguém. A única coisa que permite o divórcio, aqui está imoralidade. A palavra aqui, grega, é porneia. Porneia. De onde deriva a palavra pornografia. Então, quando que a pessoa está autorizada a se divorciar? Tendo se casado, os dois cristãos, preferencialmente. Quando o outro adultera fisicamente, quando o outro fica com gracejos com outros, é uma forma de adultério. Se veste indecentemente, é uma forma de adultério. Adultério. Se maqueia exageradamente para andar na tua ausência, você não gosta, é autorização para o divórcio. Pornografia, o homem que tem pornografia, revista pornográfica, é autorização para a mulher se divorciar. É triste isso, é triste. Tem filhos, todos esses problemas, tá vendo? Por isso que no namoro você tem que conversar, ver se a pessoa presta. Se ficar com esfrega, você se apaixona por alguém que não presta, aí, meu, é a dureza do coração. Namoro é para conversar. Não é para ficar com esfrega, beija, transa. Os discípulos de Jesus disseram: se essa é a condição do homem em relação à sua mulher, é melhor não casar. Eles acharam que estavam colocando Jesus na parede. Na verdade, não. Nem todos têm como aceitar esse ensino, disse Jesus. Só quem quiser ser salvo. Só aqueles que recebem a ajuda de Deus. Eu, no caso, sou celibato. Alguns nascem eunucos. Eu sou celibato, eunuco. Hoje, por decisão, eu sou celibato. Aqui, o texto está traduzindo como eunuco, né? Esse é o significado aqui. Aí olha o que Jesus está falando aqui no versículo 12. Alguns nascem eunucos, né? A pessoa que nasce é impotente sexual. Alguns foram feitos eunucos por outros, né? Aqueles casos de pessoas que eram castradas, né? Até quimicamente.
E alguns a si mesmos se fazem eunucos por causa do reino dos céus. É o meu caso. Quem puder que aceite isso. Se você quer ser salvo, você vai aceitar a santidade do casamento. Se você quiser ser salvo. Se não quiser, meu, eu tenho que falar. Você discorda? Eu tô na tua pele? Sabe por que eu falo isso? Porque a pessoa vive uma vida de pecado, adultera, deita e rola. Se pegar um HIV, vai atrás de Deus. Ai, Deus é bonzinho, Deus cura. A gente vai ver que nesse caso não, hein? Mas por enquanto vamos ler Mateus 18:9. Mateus capítulo 18, versículo 9, diz assim, ó. De novo. E se o seu olho faz pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com apenas um dos olhos, que você está falando que te fez pecar. Não foi você que pecou, foi o teu olho direito. Então arranca. Metáfora, né? É melhor entrar na vida eterna com apenas um dos olhos do que ser lançado no inferno com os dois olhos. Tá? Então não vem com desculpa esfarrapada pro lado de Deus, não. Olhar não arranca pedaço, arranca. Da tua salvação. Jó capítulo 31, versículo 1. Tem gente que acha que olhar não é pecado, né? Olha só. Jó, um livro antes de Salmos, capítulo 31, versículo 1. Olha o que fala Jó. Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Eu sigo isso hoje. Eu sigo isso hoje. Eu não olho nenhuma jovem bonita. Você acha que eu quero velha me babando? Eu tenho direito também, né? De velha não me babar também. Eu tenho mais direito ainda. Tenho mais direito ainda. Doutrina deste ministério. Nunca uma mulher mais velha que um homem pode se relacionar com ele. Discorda, vai pra outro, não é aqui não. Eu ia falar o nome da igreja das velhas taradas. É o forró. Deixa pra lá. Fazer propaganda pra eles não. Não é nem falar mal, é fazer propaganda. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. 2 Pedro capítulo 2, versículo 14. Cometem adultério com os olhos e abrigam um desejo insaciável de pecar. Cometem adultério com os olhos. Olhar. Televisão, filme, novela, propaganda. Você vai ver uma propaganda de pasta de dente, se duvidar tem pornografia. A mulher, em vez de estar escovando o dente, vai estar escovando outra coisa. Hoje está nesse nível. Igreja, mesma coisa. Tô cansado de ver vídeo na internet. Pastora, cheia de silicone, roupa agarrada, vestido agarrado, transparente. Irmão assim, ó. Que ridículo, cara. Que ridículo. Se duvidar, cheia de tatuagem ainda. Nós estamos nos últimos dias. Cada vez mais se aproxima o dia da vinda de Jesus. Eu quero corrigir uma frase que todo mundo fala. Jesus está voltando. Essa frase está completamente errada. Jesus não está voltando. Jesus não é uma lesma. Faz tempo que estão falando isso. Jesus virá. Jesus voltará. É assim, ó. Tchum. Não é? O dia se aproxima, não Jesus. Jesus virá de uma vez. Jesus voltará. Jesus não está voltando. Jesus voltará. Vai chegar o dia determinado. Quando chegar esse dia determinado, ele voltará. É num instante.
Num piscar de olhos. É assim que vai acontecer. O arrebatamento é a segunda vinda de Jesus. É assim que vai acontecer. São dois eventos distintos, tá? Para não fugir do assunto. 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 2 a 5. 1 Coríntios. Quem que ensinou os coríntios? São Paulo. Não me crucifique, por favor, não me crucifique. Só lembrei de uma... 1 Coríntios capítulo 7, versículos de 2 a 5. Mas, uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter sua própria esposa e cada mulher seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. Alimentação, moradia. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Cuidar das crianças, cuidar da casa. Eventualmente os papéis podem ser trocados, sim. O marido pode ficar desempregado, a mulher fazer algum trabalho para ter uma renda. Não custa nada o homem lavar a louça. Não custa nada o homem lavar a louça, arrumar a casa, levar a criança para a escola. Não é para ficar deitado, sentado no sofá assistindo televisão, não. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Senhor. Hoje eu sou celibato. Hoje eu sou celibato. Não quero ninguém. Os sábios aprendem com o erro dos outros. Os ignorantes aprendem com os próprios erros. Os tolos não aprendem nunca. É triste isso. Muito triste isso. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Não é para colocar silicone se ele não quer. Não é para se maquiar exageradamente se ele não quer. Não é para sair de sandália na rua se ele não permite. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Não é para tomar uma cervejinha se ela não quer. Não é para ir para o futebol se ela não quer. Quem manda no corpo da mulher é o marido. Quem manda no corpo do marido é a mulher. Esse é o padrão bíblico para o casamento dar certo. Começou a cada um ter a sua própria vida, já não são mais os dois uma só carne. Já vai entrar o diabo no meio aí, ó. Contra fatos não há argumentos. Malaquias, capítulo 2, versículos de 10 a 16. Eu vou ler na nova versão internacional, por causa das suas maravilhosas notas de rodapé. Principalmente onde o texto original, grego e hebraico, permitir mais de uma tradução. Quando isso acontece, cada uma dessas possibilidades está correta, ainda que aparentemente seja algo contraditório. Já falei isso em outros casos, não vou falar agora. Os dois casos estão certos. Vamos lá. Malaquias capítulo 2, versículos de 10 a 16. Diz assim. Eu vou ler todo o texto, depois eu vejo as notas. Não temos todos o mesmo Pai?
Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Problemas nos casamentos. Judá tem sido infiel. Pessoa que é evangélica, se diz evangélica, se diz crente, se diz cristão, sendo infiel. Se diz de Deus sendo infiel. Infelizmente. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Não pode casar com quem não é da mesma fé. O crente não pode casar com o católico. O evangélico não pode casar com a testemunha de Jeová, com a adventista do sétimo dia. O tradicional não pode casar com o pentecostal. O pentecostal não pode casar com o criminoso. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Não pensa você que você faz muito por Deus, não, que você pode casar com a mundana, com a testemunha de Jeová, não. Você vai se afastar. Você não vai converter o mundano, você não vai converter a testemunha de Jeová. É essa pessoa que vai desconverter você. A outra coisa que vocês, maridos, fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor. Choram. Esse encher de lágrimas não precisa ser a lágrima do marido, pode ser a lágrima da esposa. Choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. É por isso que tem pessoa que tem filho bastardo. Na droga, no álcool, no crime, preso, morto. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Tradução melhor para essa parte aqui, ó. Também odeio o homem que cobre sua mulher de violência como se cobre de roupas. Não é para agredir a esposa, não. Não é para agredir a mulher, não. Você é o homem, você é o cabeça, ok. Faça isso pela tua santificação. Tenha caráter para ela enxergar em você um homem de Deus. Não você querer comandar ela igual um ditador. A força. Não é por força nem por violência, diz o Senhor dos Exércitos, mas pelo meu espírito. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Quando Deus fala que odeia o divórcio, Ele está falando que a consequência do adultério vai ser o divórcio, mesmo que seja o adultério com o olhar. E traz consequências terríveis, terríveis, terríveis. 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vai pensando que Deus é oba-oba. Vai pensando que Deus é bozo. Vai pensando que Deus é Papai Noel. Vai pensando que pode se relacionar com um, com outro, com um, com outro, com outro, com um. Vai pensando. A hora que pegar um HIV, vai pensando que você vai orar para ficar curado.
Olha o que a Bíblia fala sobre pecado sexual e consequência. Dá uma olhadinha. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Estou falando para a igreja isso aqui. Eu vejo pregador de falar que a igreja de Corinto tinha pecado sexual, nem por isso deixou de ser igreja, protegendo a velha estupradora. Foram expulsos os pecadores sexuais. A igreja era quem não praticava essas coisas. A santificação, o processo, não é uma coisa que eu vou deixar para nunca. É uma coisa que eu tropeço, mas eu pratico desde já. Eu treino desde já. A palavra fé, tanto no grego como no hebraico, significa fidelidade também. Não é só confiança, não é só. Ela também significa fidelidade. Fidelidade. E vem da mesma raiz da palavra treinar. Cristianismo é como andar de bicicleta. Você tropeçou, levanta e anda. Você não vai ficar no chão para sempre, ai, caí. Não, levanta e anda. Mas você tem que aprender a não depender de rodinha. Para você não ter filho bastardo que fica gritando na orelha dos outros igual um retardado. Até o dia que for pra cadeia, até o dia que for morto. Comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir da sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito e, como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também estará presente. Entregue esse homem a Satanás para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que isso aqui está falando? Isso aqui está falando que a pessoa que peca sexualmente, de propósito, conhecendo a Deus, vai pegar um HIV, vai morrer agonizando no hospital pedindo perdão, arrependida para poder ter a salvação. Não vai receber a cura. Fidelidade é a melhor coisa que existe. Fidelidade. Honrar o casamento é a melhor coisa que existe. Mateus, capítulo 24. A gente se aproxima do final. Estou disputando aqui, mas eu vou conseguir gravar isso aqui. Mateus, capítulo 24, versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos quando isso tudo vai acontecer, que sinal indicará sua volta e o fim dos tempos? Vamos ver aqui alguns sinais de que o dia da volta de Jesus se aproxima. Sinais terríveis. Versículo 12. O pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. O amor nunca acaba, diz 1 Coríntios. Você que tem seu casamento, você não pode falar que o amor acabou não, então nunca foi o amor. Isso é uma figura de linguagem, o amor de muitos se esfriará. O amor não esfria.
O amor dá a própria vida pelo outro. Esse é o amor. Você casou por paixão. O que esfria não é o amor, é a paixão. Você não pode casar por paixão, você tem que casar por amor. A pessoa que casa com amor, ela não casa para ela ser feliz. Ela casa para fazer o outro feliz. Esse é o segredo do casamento. Amor não é sentimento. Amor é ação, é atitude, é realização. É conversa fiada. Conversa fiada. De perdido. Esse negócio de falar, eu vou me divorciar. Eu vou me divorciar. O amor esfriou. Eu já não amo mais. Eu deixei de amar. Você nunca amou. Por que casou? Casou, agora você tem a obrigação de permanecer. Tá vendo a besteira? No namoro. Namoro não é pra ficar com esfrega. Sinal da proximidade da vida de Jesus. Versículo 36 ao 39. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão. O arrebatamento é a segunda vinda de Jesus. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Testemunha de Jeová deu várias datas para a volta de Jesus. Adventista do sétimo dia deu uma data para a volta de Jesus. Não aconteceu. Reinventaram o que tanto falavam. São seitas diabólicas. Ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. 37. Quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Olha um sinal aqui da proximidade da data da vinda de Jesus, que ninguém sabe, mas olha um sinal da proximidade. Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos para a morte. Assim será na vinda do Filho do Homem. Presta atenção no versículo 38, aqui na NVI, Mateus 24. Mateus 24, versículo 38, na NVI, está melhor a compreensão. Porque nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, só se preocupava com balada, casando-se e dando-se em casamento. Casa divorcia, virou banalidade, virou camisa, tira, põe outra, tira, põe outra. Casamento não é isso. Casamento não é isso. Casamento não é isso. Vou dar um último sinal terrível que a vinda de Jesus está próxima. Jeremias capítulo 2, versículos 34 e 35, para encerrar. Jeremias capítulo 2, um sinal terrível. Eu quero que você medite aqui nesse negócio de ficar, de namorar, de casar, divorciar, casar de novo. Presta bem atenção. Tenha uma vida de santificação. Planeje seu casamento. Se casou, seja fiel ao seu cônjuge. Segura a bucha aí que foi você que arrumou. Jeremias capítulo 2, versículos 34 e 35 diz assim: suas roupas, Deus falando, suas roupas estão manchadas com o sangue dos inocentes e dos pobres, embora você não os tenha pego arrombando sua casa. Aborto. Nunca houve um movimento tão grande clamando pela legalização do aborto.
com frases demoníacas do tipo: meu corpo, minhas regras. O bebê que você está matando não é o seu corpo, é o corpo dele. Assassina! Ainda assim você diz: não fiz nada de errado. Certamente Deus não está irado comigo. Agora, porém, eu a julgarei severamente, pois você afirma que não pecou. Aborto é assassinato. Aborto é assassinato. Os assassinos, a parte que lhes cabe, Apocalipse, é o lago que arde com fogo e enxofre. Namoro é só visando casamento, só com quem for da sua denominação. Casou, seja fiel ao seu cônjuge. Se divorciou, não case de novo, a não ser que você tenha sido vítima inocente de porneia. A pessoa se maquiava exagerado, usava roupa, ficava com conversinha com os outros, conversas particulares pelo celular. Adultério, você foi vítima de adultério, aí você pode se divorciar. Pode se casar de novo com alguém da tua fé. Se você é idosa, arruma um idoso mais velho que você. A paz sobre Israel. Se você tem filhos, deixe-os gritando na sua orelha, não na orelha dos outros. Os filhos são seus, não meus.